Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, a quarta rodada do Brasileirão 2020 chegou ao seu final nesta quinta-feira, com 2 jogos. E o canal Resenha com Magalhães, como de costume, vem fazer aquele resumo de tudo que aconteceu na rodada, falando de alguns detalhes, algumas curiosidades. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E se você tiver interesse, entre para o grupo do WhatsApp aqui do canal Resenha com Magalhães, que é dividido por times. Aí você vai no WhatsApp, que está aqui na descrição, que é o 022 9922 541512. Diz o seu time, o seu nome, que eu te coloco no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Você se tornando membro, você terá vantagens quando fizermos sorteios dentro do grupo do WhatsApp. Beleza? Então vamos lá, galera. 10 jogos. Vamos lá. Região Nordeste. Região Nordeste teve 2 derrotas e 2 vitórias. Sport e Ceará perderam. Bahia e Fortaleza ganharam. Acabou que os 2 tricolores da Bahia e do Ceará ganharam. Então, 50% para o Nordeste. Sul do país. O empate com o Grêmio, uma derrota com o Atlético Paranaense, uma vitória do Internacional e cadê? Aqui o Curitiba. E uma derrota do Curitiba. Ou seja, teve um empate, 2 derrotas e uma vitória. 2 derrotas, foi pior do que o Nordeste. O Sul ainda foi pior, porque só teve uma vitória, 2 derrotas e um empate. O Nordeste teve 2 vitórias e 2 derrotas. Rio de Janeiro teve um empate, uma derrota, uma vitória com o Botafogo e uma vitória com o Vasco. Então, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Rio, na última rodada, já tinha ido bem. O Rio de Janeiro já tinha ido muito bem. Agora, teve apenas uma derrota, que foi o Fluminense, 2 vitórias com a dupla Vasco e Botafogo, o empate do Flamengo. Rio de Janeiro está surpreendendo muita gente. Sei que é início do campeonato, mas porque o Brasil todo falava do Rio, o Rio está surpreendendo. Se vai manter, outros 500, a gente está indo passo a passo. Mas por enquanto o Rio está surpreendendo. O tanto que o líder do Brasileirão é o Clube do Rio. São Paulo. Lá teve uma vitória. Apesar que São Paulo tem 5 times, mas mesmo assim, vamos lá. O Bragantino com uma vitória, Palmeiras com uma vitória, Corinthians com uma vitória, Santos com uma vitória. Eu acho que o único que empatou foi o São Paulo. Ou seja, São Paulo foi às forras. 4 vitórias e um empate. Então, os clubes de São Paulo nessa rodada mandaram. Os clubes de São Paulo mandaram 4 vitórias e um empate. Os paulistas deram uma recuperação, que estavam indo muito mal. Na última rodada não foi bem. E o clube ali, Centro-Oeste, mais com Minas Gerais. Goiás perdeu, Atlético Goianiense perdeu, e o Galo perdeu. Ou seja, Centro-Oeste e Minas foi o pior. 3 derrotas. Então o melhor nessa rodada foi os clubes de São Paulo e o pior foi os 3 clubes ali que estão representando Centro-Oeste e uma parte do Sudoeste, que é
do Sudeste, que é o Atlético Mineiro. Então, Atlético Goiás e Atlético Goianiense, muito mal. Tivemos aí essa rodada, já caiu o Ney Franco, caiu também o Barrocas. Vamos lá pro jogo. Tivemos aí, eu tenho vídeo, o empate do Flamengo contra o Grêmio. Como eu disse, eu não vi, não achei o Flamengo jogando tão mal. Para mim o Grêmio dava para ganhar, faltou um pouquinho de ousadia ao Grêmio, mas dava para o Grêmio ganhar. Mas não vi o Flamengo jogar tão mal como falaram. O Flamengo tá com algumas situações que eu acho que pode ser contornada, mas depende muito dos jogadores. Nitidamente, os jogadores ainda não se adaptaram ao treinador. É uma mudança muito grande, até de características dos treinadores. Um era ligado no 220, outro não é, o atual não é. Tem algumas coisas ainda, além do campo do futebol, tem algumas coisas externas ainda, que ainda não foi completamente esquecido com a passagem do Jorge Jesus. Vai chegar uma hora que isso vai ter que passar. Mas o Flamengo está sentindo. Quer ver um clube que passou por isso? O Santos. Saiu o Sampaoli de um jeito e entrou o Jesualdo, que era completamente diferente. Os jogadores sentiram. Agora tem o Cuca, que tem um jeito mais dinâmico, mais pro lado do Sampaoli do que do Jesualdo. O time está, de uma forma ali, tentando se encaixar, já deu uma melhorada. Então, eu vi uma certa evolução do Flamengo. Tem alguns que estão me criticando, falando que eu estou puxando saco. Inclusive chegou a falar que ano passado o que diferenciou o Flamengo dos outros times foi a parte física. Na boa, tá de sacanagem. Você falar que o que mais diferenciou o Flamengo dos outros times ano passado foi a parte física, porra, aí é não querer admitir o lado técnico e o lado tático. O que mais diferenciou ano passado o Flamengo foi o lado tático. O tanto que o Flamengo ficou em primeiro e o Santos em segundo. Dois treinadores estrangeiros que tinham táticas completamente diferentes do restante dos times brasileiros. Então Sampaoli e o Jorge Jesus colocaram táticas que diferenciaram. Isso foi o diferencial, não foi a parte física, foi a parte tática. Depois, o lado técnico. O tanto que o primeiro lugar do Flamengo foi pelo lado técnico, porque tático, Santos e o Flamengo era muito parecido, mas no técnico o Flamengo levava vantagem. Então falar que a parte física é que foi a diferença do ano passado do Flamengo, porra, aí tá de sacanagem, eu não entendi absolutamente nada de futebol. Na boa. Foi minha opinião, não consegui escrever, mas essa é a minha opinião, tá de sacanagem. Ano passado o Flamengo foi o diferencial e o Santos foi o diferencial, não por causa da parte física, mas foi pelo lado tático e técnico. Tá a minha resposta. Eu me lembro quem foi que escreveu. E o Grêmio perdeu a oportunidade de ganhar o jogo. Se é mais ousado, se arrisca mais, se não recua tanto igual fez no segundo tempo, o Grêmio tinha ganho o jogo. E outro detalhe. Os dois goleiros trabalharam muito pouco. Muito pouco. O Flamengo teve uma defesa lá, outra do gol nem pôde fazer nada. O Grêmio também um pouquinho, mas os goleiros não trabalharam muito. Bragantino e Fluminense. 2 gols relâmpago, quase que no mesmo minuto. Tinha que ir pro Guinness. Sair 2 gols no mesmo minuto, no mesmo segundo. O Bragantino fez o gol, só a bola, gol. E no finalzinho o Bragantino conseguiu o placar de 2-1. Na boa, não é um placar surpreendente. Tá muito sobe e desce esse campeonato. O Flamengo termina a rodada na zona do rebaixamento. O time que o Flamengo tem para estar na zona do rebaixamento? Não é, mas tá.
Mas nesse momento tá. É o pior carioca. É o time do Flamengo, na zona de rebaixamento. Vai ficar? A gente não sabe. Pode ficar. Porque o próximo jogo é contra o Botafogo. O Botafogo ganhou do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo. A princípio, é pro Botafogo ganhar do Flamengo, não é isso? Esse é o princípio. Mas. Então, nada tá muito dentro do normal nesse início de Campeonato Brasileiro. Nada. O Bragantino subiu, vem aí com os empates, derrota, acabou ganhando o Fluminense, que na minha visão é normal. Eu falei isso, poderia acontecer. O Bragantino não jogou mal, como nos outros jogos não tinha jogado mal, tem um time bem arrumado. E o placar, para mim, foi bem normal, como se o Fluminense tivesse ganho também. Atlético Paranaense e Palmeiras, um jogo muito ruim, muito do chato. Atlético Paranaense vem decepcionando um pouco nos últimos jogos. Começou bem, pá, 2 vitórias, pá. Deu um apagão, tomou-lhe uma virada contra o Santos. Parece que o Atlético Paranaense não assimilou a porrada e agora perde em casa para o Palmeiras, que também não fez um grande jogo. O jogo do Palmeiras também foi horroroso. Também não está jogando bem, mas acabou ganhando. E era o que precisava. Na verdade, o que está acontecendo, os times, a grande maioria não vem jogando bem, mas está conseguindo ponto. É o que está acontecendo. E o Palmeiras ganhou, mas o jogo foi ruim. Goiás 1, Fortaleza 3. Fortaleza se recupera, vinha aí cambaleando com um ponto só, zona de rebaixamento. Mas eu falei, o Fortaleza tem um time que dá para competir, e não estava competindo, não era um time competitivo, conseguiu competir. Pegou um Goiás que não fez uma grande partida, o Fortaleza conseguiu se arrumar, ganhou de 3-1, merecido, não vi de mérito, gostei do que eu vi do Fortaleza, parabéns ao Fortaleza. Dá uma respirada, tira um pouco a pressão, e o Goiás acabou perdendo, e acabou perdendo o técnico também. Internacional 3, Atlético Goianiense 0. Internacional está se arrumando, perdeu o Guerreiro, mas fez um jogo interessante ali. Teve um jogador expulso, acabou jogando melhor. O Atlético Goianiense, será que é um balão japonês? Fez uma graça no jogo com o Flamengo, depois empatou com o Sport, agora perde. Ou seja, vitória, empate, derrota. Vamos ver na próxima rodada. Mas o Internacional está vindo forte, está se encontrando. Veio de uma derrota, agora ganha. Até antes do jogo do Vasco era o líder. Perdeu a liderança lá por critérios, mas é um time que vai se manter ali no topo. E o Atlético Goianiense é aquilo. Vai participar. É um time arrumado, mas vai brigar para permanecer na Série A. Então, o resultado normal. Corinthians 3, Curitiba 1. Curitiba não ganha de ninguém. Corinthians perdeu pênalti lá com o Jô, acho que 2 pênaltis com o Jô, acabou ganhando. Também, se não ganha do Curitiba, arrego. Placar normal para mim, do Corinthians em cima do Curitiba. Dá um refresco também para o Thiago Nunes, que também estava numa pressão danada. Mas ganhar do Curitiba, que não estava ganhando de ninguém, era quase que obrigação do Corinthians. Um 3-1, placar normal. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Para mim foi o placar mais surpreendente pelo que o Atlético vinha apresentando, apesar do Atlético vir no altos e baixos, mas foi surpreendente. O Botafogo, falei aqui, elogiei muito o Botafogo. Não é um estilo de jogo que eu goste, que o Botafogo fez, mas é uma tática, é uma forma de jogar que já deu muito certo, já teve times campeões jogando assim, um time muito aguerrido, e me lembrou o Botafogo de 2017, que fez uma campanha na Libertadores sensacional, não foi campeão, mas fez uma Libertadores sensacional, um contra-ataque muito rápido, surpreendeu, não foi um nó tático que o Paulo Autuori deu no São Paulo, não foi, o Atlético Mineiro não fez uma grande partida, deixou muitas brechas que já tinha deixado nos outros jogos, que eu tinha falado isso,
mas o Botafogo surpreendeu, fez 2, poderia ter feito uns 3 ou 4. O Atlético Mineiro criou também, mas pecou muito. Pecou muito não. É um esquema que arrisca e dá margem para o contra-ataque, e o Botafogo aproveitou muito esse contra-ataque e ganhou por méritos, e foi um jogo que eu gostei de ver. Eu acho que foi, na minha visão, foi o jogo que eu mais gostei. Foi esse Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. Sport Recife 0, Santos 1. Também vi o jogo. Foi um jogo bem aberto, apesar de estar chovendo, mas foi um jogo bem aberto. Poderia dar qualquer resultado. O que fez a diferença foi o nível, a qualidade técnica do seu jogador. No caso, o Marinho, mais uma vez. O Marinho tá fazendo a diferença. Nego parece que não leva muita fé no Marinho, porque ele é daqueles jogadores folclóricos, mas o Marinho joga bola, tem ali uma parte da frente bem capacitada, com o Soteldo de um lado e o Marinho do outro. O problema do esquema do Santos que não pode ficar dependente do Marinho e do Soteldo, que o dia que eles não estiverem bem ou estiverem bem marcados, o Santos não consegue jogar. Então tem que arrumar isso, mas o Cuca está em início de trabalho também. O Sport Recife tem um time também, está ali arrumado, tipo Atlético Goianiense também. Não ganhou, mas o Sport fez um jogo, teve oportunidades, teve lá situações de pênalti, de reclamação, de tudo. Mas foi um jogo bem parelho, que num lance do Marinho, que deixaram ele livre, ele bateu bem na bola, fez o gol, foi merecido também. Como se o Sport tivesse ganho também, era merecido. Foi um jogo bem parelho, mas a chuva atrapalhou um pouquinho. Ceará e Vasco da Gama, também tem o vídeo aí. O Vasco da Gama está sendo a surpresa. O centroavante do Vasco da Gama, o Cano, Germán Cano, é um fenômeno. O cara toca 2 vezes na bola e faz gol. No outro jogo ele fez gol tocando uma vez na bola. No gol dele, ele conseguiu tocar uma vez para tomar a bola, e na outra vez ele tocou e fez o gol, um fenômeno. O Vasco está muito arrumado, eu já tinha falado isso, estava gostando do Vasco, do Ramon, começou bem. É surpreendente o Vasco ser o líder do campeonato. Já o Ceará não é surpreendente, para mim não é surpresa. O Ceará está na parte de baixo da tabela, porque eu estava vendo o Ceará, apesar do Ceará ter sido campeão da Copa do Nordeste, mas eu já tinha falado aqui nas minhas análises, tomei muita porrada da torcida do Ceará, que não concordaram comigo, tem todo respeito, eu respeito isso, porém, eu estava vendo algumas coisas em relação ao Campeonato Brasileiro que a torcida não conseguia ver, porque estava empolgada com a Copa do Nordeste, só que a Copa do Nordeste não é parâmetro. E o jogo, o Ceará teve mais posse de bola, chutou um montão de vezes, mas em direção ao gol foram 2 ou 3 vezes só. O Vasco chutou muito pouco, como é o esquema do Vasco, chuta muito pouco, mas o Vasco é muito certeiro, chutou 5 vezes, 4 em direção ao gol, 3 entraram. Então, é um time quase 100%. O Vasco é a surpresa dessa rodada e do Campeonato Brasileiro. Na verdade, a surpresa maior foi a vitória do Botafogo, na minha opinião. Mas o Vasco é a surpresa do início. E tivemos São Paulo 1, Bahia 1. São Paulo muito desarrumado, muito bagunçado. O Diniz, não sei se vai conseguir encontrar um ponto para esse time de São Paulo. E o Bahia, mais uma vez, deixou a vitória escapar, porque fez o gol e se jogou todo para trás, dando campo ao adversário. E, por bem feito, tomou o gol. Quem não quer fazer, toma. Foi isso que aconteceu no jogo do Bahia, que o vídeo está tudo aí, tá, a maioria dos jogos eu fiz análise do que aconteceu. Então, para fechar nossa análise, a classificação ficou. A classificação está mudando a cada rodada. Toda rodada muda. Toda rodada muda. Temos agora o Vasco, líder do campeonato com 9 pontos. Eu não me lembro quando eu vi o Vasco como líder do campeonato, já tem algum tempo. Muito bom, mas não é para a torcida viajar na maionese. Igual a torcida do Botafogo, rumo a Libertadores porque ganhamos do Atlético Mineiro. Calma. Então, Vasco, primeiro lugar com 9 pontos. Internacional com 9 pontos, justo.
Atlético Mineiro com 9 pontos, justo. E Bahia também justo ali em quarto lugar. Então, um do Rio, um do Sul, um de Minas e um do Nordeste. Legal. Ainda não tem ninguém de São Paulo, mas já está próximo. Em quinto lugar tem o Santos. Sexto lugar, Atlético Paranaense, com 6 pontos. Sétimo lugar, o Grêmio. Oitavo lugar, Botafogo, com 5 pontos. Nono lugar, o Palmeiras, com 5. E fechando a primeira página, o Bragantino, também com 5 pontos. Na segunda página, Corinthians, com 4 pontos. Em 12º, Atlético Goianiense, com 4 pontos. Em 13º, São Paulo, também com 4 pontos. Em 14º, o Fluminense com 4 pontos. Em 15º, Fortaleza com 4 pontos. Em 16º, o Sport com 4 pontos. Um monte de time com 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times com 4 pontos. O último desses times com 4 pontos é o Flamengo, que abre a zona de rebaixamento em 17º lugar, porque o Flamengo tem um saldo negativo de 3 gols. O Flamengo fez 2 e tomou 5 gols. Então, acaba tendo um saldo negativo aí. Então, na zona de rebaixamento, Flamengo com 4 pontos, Goiás em 18º lugar com 1, Ceará em 19º com 1 e Curitiba sem ponto nenhum com 0. Goiás, Ceará e Curitiba tem que começar a abrir o olho que mesmo que Ceará e Goiás ganhem na próxima rodada, de repente eles não vão sair da zona de rebaixamento, porque o Ceará tem um saldo -6 e o Goiás tem um saldo -3. E só tem um ponto. Então, já sabe que Curitiba, Ceará e Goiás dificilmente sairão da zona de rebaixamento na próxima rodada. Já começa a pressão, como o Flamengo também tem uma pressão por estar na zona de rebaixamento. Próximos jogos, aí que a gente vai fazer uma análise, mas não agora, mas mais para frente. Na quinta rodada teremos Atlético Paranaense e Fluminense. No sábado, ainda no sábado, Internacional Atlético Mineiro, segundo e terceiro colocados se enfrentando. Bom jogo para ver. Ainda no sábado, Goiás e Atlético Goianiense. Clássico. No domingo, temos outro clássico, Flamengo e Botafogo, às 11 horas da manhã. Vasco e Grêmio. Palmeiras e Santos. Rapaz, pô, tá maneiro. Palmeiras e Santos também no domingo. Bragantino e Curitiba. Sport e São Paulo. E Ceará e Bahia. De novo, a final da Copa do Nordeste. Só que agora em situações completamente diferentes. Não é mata-mata. O Ceará está na zona de rebaixamento, pressionadíssimo, contra um Bahia que está mais tranquilo, lá em quarto lugar, na parte de cima da tabela. Mas isso a gente fala no próximo vídeo. Esse foi o resumo. Um grande abraço, até mais e até a próxima rodada. No final da sexta-feira, na noite, finalzinho da sexta-feira, na parte da noite, quando entrar a noite, teremos aqui no canal análise pré-rodada da quinta rodada. Um abraço, até mais, fui!